Judas, capítulo 1. Nós, no domingo de manhã passado, falamos do verso 1 até o 4. Foi um tempo muito gostoso. E no verso 1 a 4, Judas ele se apresenta, fala quem ele é e fala porque ele escreveu essa carta. Então, no verso 1, ele diz aí que é Judas, irmão de Tiago. E aí nós explicamos que ele era irmão de Tiago, irmão de Jesus. Judas aqui era um irmão biológico de Jesus. Lá em Marcos capítulo 6, no Evangelho de Mateus também, nós somos informados que Jesus tinha 4 irmãos que nasceram de Maria. Por isso que Maria não ficou virgem, como dizem outras vertentes do cristianismo. Não, ela teve filhos. Ela teve pelo menos 6 filhos a mais. 4 homens e pelo menos 2 meninas. O nome dos filhos eram José, Simão, Judas e Tiago. E esse Tiago, que escreveu a carta de Tiago, que nós temos na nossa Bíblia, também não era um dos apóstolos. Ele era o irmão de Jesus. E era o irmão mais famoso que Jesus tinha. A tal ponto de Judas, aqui nessa carta, não dar uma carteirada na igreja. Ó, Judas, irmão de Jesus. Já pensou? Não, ele fala, sou Judas, irmão do Tiago. Porque o Tiago já era um homem muito famoso. Ele era o líder da igreja. E aí no versículo 3, Judas explica qual é a razão dele estar escrevendo essa carta. A princípio, como o texto diz aí, ele queria escrever uma carta sobre salvação. E ele começou a escrever essa carta. Olha, irmãos, eu queria diligentemente escrever a vocês sobre a nossa comum salvação, mas pela urgência do momento, pelos problemas que muitas igrejas têm enfrentado, ao invés disso, eu irei falar sobre batalhar pela fé. Eu irei falar sobre como vocês têm que defender a fé que vocês receberam de uma vez por todas. E aí ele dá razão a isso no versículo 4. A razão é porque muitos falsos mestres, muitos pastores corrompidos se disseminaram por aí, e eles estão ensinando falsas doutrinas. A principal delas, verso 4, eles estão transformando a graça de Jesus em libertinagem. Estão usando o presente que Deus deu para nós, que é a salvação, e aplicando ela como um meio de você viver do jeito que você quiser. Isto é, sou salvo pela graça, não pelas obras. Não dependeu de mim, dependeu apenas de Deus. Logo, vivo do jeito que eu quiser. Logo, se Deus me ama, tudo é permitido. No final das contas, Ele é amor. Não interessa do jeito que eu vivo, Ele vai continuar me amando. Isto é, não é um amor transformador. É um amor apenas receptor. E é muito assim que as pessoas creem hoje. A maioria das pessoas, quando falam em Deus, quando pensam em Deus, pensam no amor de Deus, certo? Tem alguém aqui que não pensa no amor de Deus? Você conversa com uma pessoa que, sei lá, é católica, uma pessoa que nem é cristã, você pergunta, Deus te ama? Com certeza. Deus me ama. Todo mundo crê no amor de Deus. Mas há uma diferença de você acreditar no amor transformador e no amor apenas receptor. Isto é, Deus me ama. Isso significa que eu não preciso fazer absolutamente nada. Ele já fez por mim. Já o amor bíblico é o amor transformador. Isto é, Deus nos ama. Logo, algo precisa mudar na minha vida, porque Ele me amou. Lembra que Paulo fala que o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus nos incomoda. É um amor que nos disciplina. Jesus em Apocalipse, no capítulo 3, vai dizer, eu disciplino a todos aqueles que eu amo. Isto é, o amor de Deus é um amor pedagógico. É um amor que transforma o ser humano. E era isso que aqueles pregadores não estavam dizendo. Então, nós estudamos domingo à noite, o verso 5 até o verso 19, que é um texto bem grande, no qual ele então faz uma descrição exaustiva, detalhista e cheia de linguagem metafórica, cheia de imagens, do que são os falsos profetas. Quem são eles e qual é a mensagem deles? Então ele começa dando vários exemplos. Ele cita que eles são como o povo de Israel no deserto, que não creem nas promessas, que não creem na palavra. Por isso, eles morreram, foram condenados.
Eles são como os anjos caídos, aqueles que se rebelaram de Deus como Satanás e se meteram em trevas e estão condenados. São pessoas que não respeitam autoridades, só respeitam a si mesmos. Terceiro lugar, eles são pessoas como Caim, que segue o seu próprio caminho, ele não obedece o que Deus diz, ele cria sua própria religião. E ele vai dando vários exemplos. Ele cita, por exemplo, que eles são como Balaão, um profeta do Antigo Testamento que profetizava em troca de dinheiro. Eles são mercenários. Ele diz também que eles são como, não apenas Balaão, mas são como aqueles que morreram na revolta de Corá. Quem era Corá? Foi um homem, no livro de Números também, número 16, que se rebelou contra o sacerdócio de Arão e de Moisés. Ele queria ser Moisés, eles queriam ser Arão, eles queriam ter posição, eles queriam ser líderes, mas não podiam. Se rebelaram contra Moisés, então a terra abriu e os consumiu. Ele cita vários exemplos para mostrar como esses homens são condenados, esses homens são reprovados. E então ele começa a falar sobre Enoque. E ele cita o texto de Enoque, no qual Enoque, como profeta, tinha predito que no dia final os falsos profetas e os ímpios seriam punidos. Então eles são punidos. Isso estava predito desde Gênesis, no capítulo 5, e também cita os apóstolos. Se você ler a sua Bíblia, no Novo Testamento, por exemplo, você vai perceber que todos os autores bíblicos falaram sobre falsos profetas que viriam, enganariam as pessoas e perverteriam o evangelho. Por exemplo, ele cita o apóstolo Pedro, no capítulo 2, verso 3. 2 Pedro, capítulo 3, verso 3. Mas se você ler 1 João, você vai ver que ele fala sobre falsos profetas. Se você ler o apóstolo Paulo, qualquer carta do apóstolo Paulo, Efésios, Filipenses, Timóteo, Tito, você vai ver que Paulo está alertando a igreja sobre falsos profetas. E se você ler Jesus, que foi o texto que nós lemos aqui domingo à noite, no capítulo 7, o que ele está ensinando? Acautelai-vos dos falsos profetas. E ele diz que a principal característica dele, confirmando o que Judas diz, é que no último dia, quando Jesus estiver de volta aqui nessa terra, os falsos profetas vão chegar a Jesus e dizer: Senhor, Senhor, não fizemos muitos milagres em teu nome, não expulsamos muitos demônios e não profetizamos. Então Jesus vai olhar para eles e diz assim: malditos, eu nunca conheci vocês, para o fogo eterno. Isto é possível um homem pregar a palavra, é possível um homem expulsar demônios, é possível um homem realizar muitos milagres e nunca ter tido o Espírito Santo. É possível fundar uma igreja, ser pastor de uma igreja, fazer muitos milagres nessa igreja, expulsar muitos demônios nessa igreja e pregar o evangelho, pregar a Bíblia e ainda não ser um cristão de verdade, não ter o Espírito Santo e ser um enganador e que no último dia não terá parte conosco no novo céu e na nova terra. É isso que Judas está dizendo. O falso profeta, o falso mestre, o falso ensino, ele não vem como um lobo, ele vem como um lobo vestido de cordeiro, de ovelha. Ele vem dissimulado, ele vem para enganar, e para enganar ele não pode te assustar. Ele precisa ir de mansinho. E é assim que a heresia vem, é assim que o falso ensino vem, é assim que os falsos profetas atacam. A gente viu, eu não vi porque quis, mas compartilharam na minha página do Facebook, depois que eu preguei essa mensagem, uma série de vídeos de alguns pastores no Brasil. Um que tomou facada, outro que usou o sangue da roupa para curar as pessoas. Ele tomou uma facada no domingo, no outro domingo o sangue da roupa dele já estava curando o povo. Se aproveitam. E o outro, para combater a igreja do outro, ele diz que falso profeta é atacado mesmo e tem que tomar facada mesmo. Porque são duas igrejas concorrentes na região do Brás. Então esse é o Brasil. Não está interessado em anunciar o evangelho, não está interessado em promover a paz, não está interessado em promover a graça.
estão interessados em promover mentira. E nós, como povo de Deus, precisamos estar alertas. E essa é a mensagem que nós vamos ver no verso 20 até o 23, que nós vamos ler hoje, depois dessa curta introdução. Verso 20 e verso 23, nosso querido irmão Judas vai dar alguns conselhos para essa igreja, no que diz respeito ao que eles têm que fazer. Já que vocês ouviram quem são os falsos profetas, já que vocês sabem que o melhor jeito de você reconhecê-los é através do caráter deles, que é reprovado, o que fazer então? Verso 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vossa vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Muito bem. Percebeu que a linguagem dele agora deu uma mansada. Agora ele está mais calmo. Agora ele está falando com a igreja. Judas, ele não tem paciência quando vai lidar com os falsos profetas. Ele fala duro, ele fala a verdade e ele tem certeza que não há cura para eles. Esses homens são incuráveis. Não dá para você orar, por exemplo, pela conversão de um falso profeta. É como diz Jesus lá nos evangelhos. Eles cometeram uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Logo, esse pecado não tem perdão. Como diz Hebreus no capítulo 6, eles caíram da graça e não tem como devolvê-los ao arrependimento. Não tem como mais se arrepender, não. Como diz João, 1 João 5, eles cometeram pecado contra a morte. Por eles eu nem peço que vocês orem. Você viu como é sério? E agora Judas está dizendo, eles já estão condenados, não adianta você orar por eles. Um falso profeta não tem cura. Pelo menos a maioria deles. Pode ser que um outro tem um despertamento aí. Mas aqui o texto fala então de 4 ordens, 4 conselhos que Judas oferece para aquela igreja, a fim de que eles cuidem para que a igreja viva numa doutrina correta. Como manter a igreja pura, doutrinariamente? 4 coisas. Primeiro, nós temos que nos guardar no amor de Deus. É o que ele diz aqui, a primeira ordem. Guardem-se no amor de Deus. E essa palavra guardar, se você leu a carta toda, percebeu que ela se repete 3 vezes. Vamos ver isso aí? Verso 2. Quando ele vai falar na sua saudação, uma mensagem para a igreja, ele chama os crentes de 3 coisas. Aos chamados, amados e guardados. Eles são guardados, isto é, se você foi realmente chamado por Deus, amado por Deus, salvo por Deus, você também é guardado por Deus. Isto é, você não cai, você não desvia da fé. Guardado. E você é guardado por Deus, não por você mesmo. Logo, se você é guardado por Deus, não tem como cair, porque a mão de Deus não é mais fraca que a sua. E aí ele vai falar então, no verso que nós acabamos de ler, que é o verso 21, para nós nos guardarmos no amor de Deus. Aqui é a responsabilidade nossa. Deus é que nos guarda, mas nós também temos que nos manter firmes, alertas, sóbrios. E aí no versículo 24, que ele vai dar uma doxologia. O que é doxologia? A palavra doxa significa glória, logia significa uma palavra. É uma palavra de glória, é uma palavra de adoração. É quando ele vai terminar a carta, ele vai dizer, olha, porque Deus é maravilhoso, tal, em nome de Jesus, amém. E ele faz na doxologia dele, na primeira parte, ele cita a palavra guardado. Falou, o Deus que é poderoso para vos guardar. Poder para guardar está em Deus. Então, 3 vezes nessa carta aparece a palavra guardar. Nós somos guardados, temos que nos guardar no amor de Deus, e Deus é poderoso para nos guardar. Qual é o objetivo dele? É dizer para a igreja, olha, vocês estão enfrentando falsas doutrinas,
Vocês estão enfrentando falsos pastores. Contudo, se vocês ficarem firmes, podem ficar tranquilos. Vocês estão guardados no Senhor. Não tem como cair, não. Não tem como eles se enganarem vocês. Fiquem firmes no amor de Deus. Não nesse amor de Deus que você recebe e não precisa fazer nada. Como disse um teólogo, muito interessante essa frase. Ele diz assim: Deus nos ama como nós somos, mas nos ama demais para permitir que continuemos os mesmos. Entendeu? Tem muita gente que gostaria de ouvir apenas a primeira frase. Deus nos ama como somos. Então, se eu pecar, Deus me ama como eu sou. Se eu não vier à igreja, Deus ama como eu sou. Se eu viver minha vida em rebelião à palavra de Deus, Deus continua me amando como eu sou. Contudo, o amor de Deus, de fato, nos ama como estamos, mas o amor dele é tão transformador que ele não permite que nós continuemos os mesmos. Ele nos transforma. Ele muda a nossa maneira de pensar, de falar, de agir, de desejar, de sonhar. O amor de Deus não nos deixa como estamos. Jamais. Então, primeira ordem, guarde-se no amor de Deus. Como fazer isso? E aí então ele usa alguns gerúndios que estão no versículo 20. Edificando, orando, né? São dois gerúndios. Edificando e orando. Edificando o quê? A vossa fé. Como é que você se guarda no amor de Deus? Como é que você se sente seguro no amor de Deus? Em primeiro lugar, edifique a sua fé. Cresça. Crescer na fé é um jeito de você estar guardado no amor de Deus. Por exemplo, para os casados. Se eu disser para vocês aqui, cresça no amor que você tem pela sua esposa, ou cresça pelo amor que você tem com o seu marido. A pergunta é, como é que a gente pode fazer isso? Crescendo a nossa intimidade. Quanto mais intimidade eu tiver, a nossa irmã aqui está passando um pouco de mal, vamos orar por ela. Para que não seja nada, parece que ela está meio tonta aí de desmaio. Vamos orar por ela. Deus querido, que o Senhor manifeste a tua mão. Acabamos de falar do teu amor. Manifesta o teu amor sobre ela agora, para que ela não tenha nada demais. Senão, provavelmente baixou a pressão dela, ela está se sentindo tonta. Que o Senhor, através do teu Santo Espírito, possa tomar conta da vida da nossa querida irmã. Abençoa ela, cura ela agora, Jesus, para que ela possa voltar à adoração aqui conosco. Seja feita a tua vontade. Abençoa o doutor Alberto, que foi até lá. Que Deus, em nome de Jesus, ela possa se recuperar 100%. É a nossa oração. Amém. Então, voltando. Edifique a sua fé. Qual a maior prova que você ama a Deus? Qual a maior prova que você ama a tua esposa? É que você quer solidificar o relacionamento, melhorar o relacionamento. Qual a maior prova que você ama os seus filhos? Poderia aqui dar 2 exemplos de pais para vocês. Eu não quero que vocês se identifiquem com esses 2 pais. Eu quero que vocês repitam comigo e concordem comigo qual é o pai que ama mais o filho. Qual é o pai que ama mais o filho? Aquele que vê o filho fazendo o errado, que vê o filho se rebelando e deixa o filho fazer o que quer? Ou o pai que vê o filho em rebelião, o pai que vê o filho na perdição e ele luta até o último instante para corrigir o seu filho, disciplinar o seu filho e mostrar para ele o caminho certo? Qual é o pai que ama mais? É aquele que se importa, aquele que disciplina. De acordo com a Bíblia, a disciplina é um sinal do nosso amor. Isto é, se com os pais é assim, se o marido que mais ama a esposa não é aquele que é omisso a ela, mas é aquele que dá valor, que dá atenção, que cuida, que está sempre observando, qual é o cristão que realmente ama a Deus? É aquele que edifica a sua fé. É aquele que constrói, que cresce, que avança na sua vida espiritual. Como é que Deus se sente mais amado por você? É quando você se compromete, de uma vez por todas, a crescer espiritualmente. Deus se sente amado dessa forma.
edificando a sua fé. Pergunta para vocês. Vocês acham mesmo que vão estar preparados para discernir o que é verdade e o que é o erro, se não estiverem com uma fé sólida? Só vai conseguir perceber o que é falsa doutrina e o que é boa doutrina quem tiver uma fé crescida, uma fé sólida, uma vida edificada. Mas infelizmente muitas pessoas não conseguem perceber, porque não tem conteúdo na sua fé, só tem emoção, só tem momento de levantar as mãos, mas não tem leitura bíblica, não tem conhecimento. Então quando alguém fala, vai saber se ele está falando bom ou vai saber se ele está falando errado. Não dá para saber, então você tem que crescer. Solidifique a sua fé, para que você não seja enganado. Isso é uma manifestação do teu amor por Deus. Vou dar um exemplo. Você tem que fazer uma cirurgia, certo? Uma cirurgia de risco. E aí você tem 2 médicos que você pode recorrer. Um deles só ficava em DP na época da faculdade. Ele demorou 10 anos para fazer o curso de medicina, porque reprovou nas aulas, nas disciplinas de cirurgia, porque ele ficava tremendo, ou porque ele era preguiçoso. Mas passou pelo fogo e se formou. E aí você tem um outro médico, que é aquele que tirava as melhores notas, era o mais dedicado, era o mais esforçado. Qual desses você se submeteria a uma cirurgia? Não é? Ou imagina que você vai pegar um avião lá para o Japão. E aí você tem a opção de escolher 2 pilotos. O primeiro piloto é aquele que faltava às aulas, cabulava as aulas, tirava sempre na média, raspando. O segundo era aquele que se esforçava, que abria mão do seu conforto, abria mão do seu tempo livre para estudar e ficou em primeiro lugar na sua turma. Qual desses pilotos você convidaria para pilotar o avião? Pois é. A gente pensa isso na medicina, a gente pensa isso na aviação. Mas por que a gente não pensa isso no cristianismo? Que tipo de cristãos você acha que Jesus gostaria de ter? Aquele que vai no culto uma vez no mês, que lê a Bíblia quando o pastor abre, ou aquele que lê a Bíblia todo dia, que estuda por si mesmo, que é curioso, que vai atrás e que busca crescer e solidificar a sua fé? Que tipo de cristão você acha que Deus vai usar no mundo? Aquele que se prepara ou aquele que é preguiçoso? Então preste atenção. Deus se sente amado por nós quando nós buscamos edificar a nossa fé. Guarda isso. Edificando a vossa fé. Segunda coisa que ele diz aí. Orando no Espírito Santo. Tendo uma vida de oração profunda. Essa é a segunda forma de você perceber e de você se defender dos falsos profetas. É você tendo uma vida de oração. Porque se você tem vida de oração, Deus está se comunicando com você. Deus fala com você. Deus muda você. E quando você vê alguém que por mais que tenha um falar doce, embora seja enganador, você percebe pelo Espírito Santo que está dentro de você quem é de Deus e quem não é. Vou dar um exemplo. Lembra da história de Ananias e Safira? Lá em Atos, no capítulo 5. A igreja estava crescendo, já estava com mais de 5.000 pessoas. Então, muitos pobres começaram a ser ajudados pela igreja. E algumas pessoas que tinham grana, tinham propriedades, um patrimônio grande, começaram a doar as suas propriedades aos pés dos apóstolos para que assim eles ajudassem a comunidade. Barnabé, por exemplo, doou um campo, doou um sítio que ele tinha para a igreja. Pegou o dinheiro, depositou aos pés dos apóstolos. Olha, ajudem quem vocês quiserem. E aí Ananias e Safira, olhando que o Barnabé, ele ganhou uma proeminência na igreja. Oh, aquele cara ali é fera. O cara doou um sítio para a igreja para ajudar os pobres. Então Ananias e Safira, que era um casal que também tinha umas propriedades, o que fizeram? Venderam um sítio também, pegaram a grana, falaram, mas isso aqui é muita grana. Não dá para dar isso aqui não. E a gente vai viajar como? Assim? A gente vai ter que
trocar de carro. Não dá. O que eles fizeram? Pegaram todo o dinheiro da venda, racharam no meio, chegaram para Pedro e falaram assim: Pedro, está aqui todo o dinheiro da venda. Isto é, eles mentiram para a igreja, e aí, quando eles fazem isso, e entregam o dinheiro para Pedro, o que Pedro faz? Ninguém tinha contado para ele. O que Pedro faz? Por que vocês mentiram ao Espírito Santo? Vocês não precisavam fazer isso. Vocês não precisavam vender o campo, vocês não precisavam dar nada para a gente. Mas se era para dar, falava a verdade. O que aconteceu? Caiu duro, morto. E como é que Pedro percebeu que eles estavam mentindo? Se ninguém contou para eles? Pelo Espírito Santo. E como é que você percebe milhares de coisas, milhares de realidades espirituais na sua vida? Vai ser através da sua vida de oração. Você percebe se aquela pessoa está falando a verdade, se está falando a mentira, se aquela pessoa quer te enganar, se ela não quer te enganar. Quando você vive uma vida espiritual, você tem discernimento espiritual. Isso faz a diferença. Então, é um crescimento sólido no conteúdo da fé e é um crescimento sólido na experiência de fé. É mente e coração unidos que vão te tornar uma pessoa madura espiritualmente. Você pode ter uma cabeça gigante, conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Se você não tiver vida de oração, é só conhecimento acumulado, que não vai abençoar ninguém. Agora, se você tiver um coração gigante e uma cabeça do tamanho de uma rolha, não adianta muita coisa, porque você vai ter uma experiência com Deus maravilhosa, mas não sabe que tipo de experiência é essa porque não conhece. Então, a Bíblia está dando uma dieta para nós. Você quer crescer? Quer se defender da falsa doutrina, do falso erro, dos falsos homens que tentam enganar a igreja? Tenha uma cabeça e um coração equilibrado. E aí você vai saber como viver nesse mundo. É razão e experiência. Razão e emoção. Conhecimento e experiência com Deus. Que tornam você guardados no amor de Deus. Segunda coisa que ele diz aí, verso 22. O que ele diz aí? Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Essa é a segunda coisa que ele diz. Tenha compaixão daqueles que estão na dúvida. Isso aqui tem muito. Recebi recentemente na minha sala um rapazinho que veio de uma igreja X, só ensinava bobagem. Falou: pastor, eu estou confuso, pastor. O que a Bíblia fala sobre isso? O que a Bíblia fala sobre isso? Pastor, eu vou perder a salvação mesmo? Por quê? O que aconteceu? Ele estava na igreja dele, e aí falou: pastor, eu estou percebendo que a Bíblia fala uma coisa e o senhor fala outra. Estou sendo sincero, pastor. E aí eu estou querendo ir para uma igreja que um dia a Bíblia é pregada, pastor. Então eu vou sair da igreja, eu vou procurar outra. Já até vi na internet uma igreja tal e vou frequentar lá. E aí o pastor dele chegou para ele e falou assim: olha, se você sair daqui dessa igreja, você vai perder a cobertura espiritual. E você pode perder a sua salvação. O cara chegou aqui chorando, gente. Pastor, eu vou perder minha salvação. O que a gente tem que fazer, gente? Compadecer. Meu irmão, vem aqui, dá um abraço aqui. O cara te ensinou errado, irmão. Vamos voltar para a palavra. A palavra diz assim: compaixão. Compaixão daqueles que estão na dúvida. Isso é amor cristão. Segunda, a outra coisa que ele fala aí, além da compaixão, olha só, verso 23. Salvai-vos, arrebatando-os do fogo. Primeiro, a gente se compadece de quem está na dúvida. E a terceira coisa? Meu amigo, é operação de resgate, operação de socorro. Salvai-os do fogo. Vou dar um exemplo. Recentemente eu ouvi uma pregação e o fulano dizia o seguinte: a Bíblia diz que nem os mentirosos, nem não sei quem, nem os ladrões herdarão o reino de Deus. É verdade ou não é? Está escrito lá na palavra. E aí ele foi lá para Malaquias. Roubará o homem a Deus? Não, então dê o seu dízimo, blá, blá, blá. E aí o rapaz fez a seguinte comparação. Se não dar o dízimo é ser ladrão, quem não der o dízimo não pode ser salvo.
Ou seja, o dízimo é um pré-requisito para você ser salvo. Pregou isso. Isso é uma heresia. Como é que a gente é salvo? Pela graça de Deus, pelo sangue de Jesus. Não é porque eu dou dízimo, não é porque eu dou oferta. Isso não vai me ajudar em nada na minha salvação. Isso vai me ajudar na minha santificação, a me desprender do dinheiro, a ser generoso. Mas para a minha salvação não contribui. Olha que interessante. Esse homem prega toda vez esse negócio. E aí milhares de pessoas estão achando que pelo fato de ofertarem, vão ser salvas. E não vão. Estão indo para o inferno direitinho, porque estão acreditando nas suas obras, nos seus esforços. E a única coisa que pode tornar você alguém salvo não são os seus esforços, mas os esforços de Jesus, na cruz do Calvário, oferecendo e derramando o seu sangue por você. E você recebe isso pela fé. E é salvo. Então, muito cuidado, gente. Se você puder, salve alguém do fogo, salve alguém do engano. É operação de resgate mesmo. Eu lembro que minha mãe frequentava uma igreja, era 4 momentos de oferta no culto. Dava mais de 1 hora pedindo oferta. 4 horas, gente. 4 momentos de oferta. Era um no começo do culto, era um antes da pregação, era um depois da pregação e outro depois. Ou seja, se você não convenceu ainda que tem que dar, tem que dar. E eles davam testemunho de cara que se deu bem, porque deu oferta, porque fez o carnê. Teve um dia que eu contei, deu 1 hora e 15 minutos pedindo oferta. E eu dizia para ela, mãe, sai disso aí, minha mãe. Isso aí não está ensinando nada para a senhora. Sai disso aí. E ela saiu. E ela vê a bênção de Deus. A gente precisa tomar uma atitude. Nós estamos nos últimos dias da igreja. Ou nós somos fiéis a Jesus e frequentamos uma igreja onde a palavra é pregada, ou a gente vai ficar sendo enganado e achando que está bem. E não tem nada bem. Calvino disse, onde se prega a palavra de verdade e as pessoas têm comunhão uns com os outros e a ceia é ministrada de verdade, ali tem uma igreja verdadeira. Agora, procure uma igreja séria, que tenha pregação séria, senão você vai ser enganado. E vai ser enganado mesmo. E para terminar, no verso 23 ainda, ele diz, sede também compassivos, em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. É um texto meio difícil de entender, né? Como é que eu posso ser compassivo, detestando até a roupa da contaminada? Que ele está usando uma figura. É tipo assim, você quer ir lá salvar as pessoas que estão em pecado, as pessoas que estão vivendo uma vida errada, por exemplo. Você quer evangelizar pessoas que estão trabalhando com prostituição, ou você quer evangelizar gente que está corrompida pela política, ou você quer evangelizar alguém que está corrompido pelo jogo. Você vai evangelizar. Você quer evangelizar alguém que tem problema com alcoolismo. Você vai evangelizar. Você vai ser compassivo. Mas toma cuidado. Cuidado até com a roupa. Para você não se contaminar junto. Tem muita gente que diz assim, não, mas Jesus andava com as prostitutas e andava. Jesus andava com os ladrões e andava. Jesus andava com fulano de tal. Ele andava com a escória da sociedade e ele andava. Só que Jesus não se transformava neles. Ele tirava eles de lá. Então, quando você for evangelizar essas pessoas que estão num nível crítico, tome cuidado para você não se contaminar. E qual que é a medida para você não se contaminar? É a medida da solidez da sua fé. Eu posso dar alguns exemplos aqui de amigos meus que foram evangelizar gente que tinha problema com bebida. E sabe qual a estratégia que ele usou? Beber com eles. Falei, irmão, você está fazendo certinho. Você quer tirar ele da bebida bebendo junto com ele? Você tem que ir atrás, mas não se contamine. Quer evangelizar a prostituta? Não, vou ter uma noite com ela e vou mostrar o amor de Deus. Ela é evangelismo relacional. Tem cara que faz isso. Não, pastor, eu quero namorar aquela menina é perfeita, só não ama Jesus. Aquela menina é, olha, fera, pastor, só falta ser crente. Então eu vou evangelizar ela, vou começar a namorar com ela. Você tem que ter a compaixão, mas você não pode se contaminar. Entendeu? Quer evangelizar? Ótimo.
tome cuidado. O diabo é sujo. Ele pode pegar você na curva, se você não tomar a devida atenção. Amém, gente? Vamos então participar da ceia. Queria que você abaixasse sua cabeça e pensasse nessas coisas que nós conversamos. Você está sólido espiritualmente? Você está vivendo uma vida no Espírito? Você está guardado no amor de Deus? Você tem oferecido compaixão? Tem esses momentinhos para você conversar com Deus e participarmos da mesa.